Você sabe o que é geração Z? Hoje você vai saber. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga Aline Campreger. Falei certo? Exatamente, correto. Então, ela é muito competente e vem com toda essa simpatia que você já viu, tratar de um assunto muito importante para nós, né? Que é essa coisa da internet influenciando na vida das crianças e que tem que ter um acompanhamento, porque senão é um negócio que realmente pode trazer prejuízo, né, Ana? Exatamente. As crianças, elas estão em fase de desenvolvimento do senso crítico. Portanto, que às vezes para nós adultos já assusta, para as crianças pode amedrontar, pode trazer consequências no desenvolvimento saudável, pode trazer muitas consequências negativas. Para quem ainda não alcançou o papo, nós estamos falando dessa história de Momo e também de baleia azul e outras coisas que estão botando minhoca na cabeça da garotada, mas não é possível deixar passar aí com uma redoma, tem que deixar interagir e ser orientado, né, Ana? Porque o mundo está aí, né? Você falou duas coisas fundamentais, né? Estamos falando, infelizmente, dessas lendas digitais. Eu vou explicar um pouquinho o que são as lendas digitais. E a questão não é deixar com que afastar as crianças da tecnologia, né? As crianças, elas estão inseridas na tecnologia. Nós também estamos, mas as crianças ainda mais, elas precisam saber mexer em tecnologia, elas vão precisar da tecnologia para conhecimento, para os seus trabalhos, para o seu desenvolvimento. A questão é que as crianças precisam ser orientadas e muitas vezes a internet funciona como um local onde as crianças ficam entretidas e não monitoradas. Esse é o grande risco, né? E realmente é uma coisa importante a gente falar, porque eu não sei se você vai concordar comigo, nem é obrigado a fazê-lo, mas eu acho que essa garotada já nasce sabendo. Eles nascem Eles têm mesmo. uma facilidade de mexer nessas coisas, nesses instrumentos, nesses sites, nesses aplicativos, que a gente não tem. Dizem que é porque eles não têm medo de quebrar, porque o pai paga. E o pai tem medo de quebrar porque É uma boa teoria. Será? Eu acho que tem uma relevância isso sim, mas o fundamental é que eles nasceram conhecendo essa linguagem. Nós não, né? Nós fomos descobrindo ao longo da vida e viemos acompanhando a evolução da tecnologia. Primeiro aquele computador que ficava onde ele tinha que estar, nós íamos até ele. Hoje a tecnologia caminha com a gente dentro do bolso. Está na palma da mão. O tempo inteiro. Então as crianças já nascem com acesso na palma da mão. Então eles têm mais habilidades, eles têm uma linguagem já inseridas em pleno desenvolvimento. Mas aí mora o risco. Aí mora o risco das crianças ficarem viciadas em tecnologia. Ah, você tocou num ponto importante, né? Eu vejo o meu lá o dia inteiro. Não quer saber de outra coisa, se bobear nem come. Você sabe que a Organização Mundial da Saúde já vê o vício em tecnologia como uma doença. Ela já será classificada como uma doença, onde a gente precisa entender quais as causas, qual é o tratamento. Existem grupos terapêuticos para crianças e para adultos viciados em tecnologia. Deu no jornal que o Papa está recomendando às crianças que se afastem um pouco dos celulares. Eu acho que o equilíbrio para todas as coisas é sábio em qualquer área, né? A questão dos celulares é que, pensando principalmente nas lendas virtuais, a gente ainda não entrou profundamente, mas Momo, Baleia Azul e outras, as crianças quando ficam excessivamente conectados, eles correm mais riscos de serem expostos a algo em que eles não têm senso crítico nenhum para lidar. O tio Google, se você clicar, ensina até a fazer bomba. Ensina a fazer bomba, ensina coisas boas, ensina coisas extremamente negativas. É o mundo inteiro que elas têm desde muito pequenas. É como se a gente colocasse uma mochilinha nas costas e dissesse, você pode ganhar o mundo sozinha, mas a gente tem a impressão de que elas estão protegidas por estarem dentro de casa. Estão protegidas do tempo, do sol, do contato físico com estranhos, mas elas não estão protegidas do contato virtual. A gente não sabe quem está ali atrás. Quem é o maior perigo
para a criança na internet, na tua opinião? Na minha opinião, o maior perigo é o tempo de exposição, pois o tempo de exposição faz com que o adulto não consiga monitorar. Nós adultos não podemos ficar com as crianças o tempo todo na internet. Portanto, quando uma mãe pergunta para mim no consultório, Aline, eu não consigo ficar o tempo todo. Pois não deixe o tempo todo. É importante que a gente reduza o tempo que a criança fica exposto à internet. E a internet também pode ser utilizada com aplicativos mais seguros. Existem aplicativos onde a interatividade da criança com o conteúdo é mais protegida, é mais controlada, é mais vigiada. E existem aplicativos onde um vídeo leva ao outro. A criança começa assistindo Baby Shark e termina assistindo a propagandas não relacionadas para a faixa etária dela. Com relação a essa situação de exposição, já ouvi dizer, também não é a sua especialidade, mas já ouvi dizer que inclusive a acuidade visual fica prejudicada com muito tempo ali olhando, parece que tem emissão de raios gama, entre outras coisas. Né? É isso mesmo, a acuidade visual, a acuidade auditiva, as crianças colocam o fone de ouvido e aumentam a volumes que os pais não estão cuidando. E é um fone enterrado, né, que realmente veda qualquer contato com o meio exterior. Você fica falando e eles não tomam conhecimento do que você está falando, a não ser quando eles se tocam e tiram aquele troço. Com muito custo, às vezes, Verdade. né? Eu acho que é importante a gente entender que os meios digitais e tecnológicos existem, mas precisam ser manejados para o bem. Quando manejados para os maus, os estragos são muito grandes mesmo. Capítulo bastante positivo. Como pode ser usado para o bem? A tecnologia existe para nos trazer conhecimento e conectividade. Então, quando a gente senta com uma criança e ajuda ela na escolha dos conteúdos, veja bem, isso leva tempo, né? Acaba não sendo uma função para que os pais consigam realizar uma outra atividade. É uma atividade onde a gente precisa estar junto. A criança sozinha talvez não faça essa escolha tão acertada. Então, a gente pode sentar junto, procurar um programa interessante, um programa que a criança tem interesse. Então, tecnologia, ciências, descoberta de novos países, novas culturas. Todos esses assuntos, existem programas com a carinha da criança, né? Com música, com interatividade, com atrativos que a criança goste. Então, não estou só dizendo que a gente tem que pesquisar no Google de forma didática. Estou dizendo que tem entretenimento infantil de qualidade. A gente, enquanto adulto, precisa se informar e conduzir a criança para ela se interessar. Se a gente não senta e se interessa e diz para a criança fazer isso sozinha, a criança já olha com olhos de, poxa, isso não é interessante nem para os meus pais, por que seria para mim, né? Verdade. Bom, eu tenho a impressão que algumas famílias já devem ter procurado você para tirar algum tipo de situação. O que apareceu de mais grave para você até hoje, né, no seu consultório, em termos de auxiliar famílias? Eu acho que a maior procura relacionada ao acesso das crianças à tecnologia, primeiro é o tempo que elas ficam expostas e depois desse tempo de exposição, para que a gente retire a criança daquele tempo, a criança passa por uma espécie de abstinência, né? Então a criança começa a manifestar sintomas de irritabilidade. Epa, isso é um tema muito importante que tem que aprofundar mais. Ok. Na volta da entrevista. Vamos ao intervalo, né? E já a Aline Campeger vai voltar para falar sobre essa situação. Muito importante para você que está em casa. Não perca, não saia daí.